Bom, gente, vamos continuar com o trabalho nosso de Química. A aula nossa hoje é Soluções 2. Em Soluções 1, nós vimos a parte qualitativa das soluções. Em Soluções 2, nós vamos ver a parte quantitativa, que trata nas unidades de concentração. Bom, e afinal de contas, o que é uma unidade de concentração? Uma unidade de concentração é qualquer tipo de relação que você tenha entre quanto soluto você tem, ou seja, a quantidade de soluto, e quanta solução você tem, quantidade de solução. Essa quantidade pode ser variada, pode ser massa, pode ser volume, ou seja, existe um sem número de unidades de concentração. Nossa aula, em verdade, trata disso, das unidades de concentração e como fazer a transformação de uma em outra. A primeira que nós vamos ver é a percentagem em massa, que também era muito chamada de percentagem em peso. Assim, o seu símbolo é o sinal de porcento, ligado a uma letra M, se o autor quer falar percentagem em massa, ou então a uma letra P, porcento P, se o autor quer ligar a percentagem em peso. Se uma solução é X% em massa, o que isso quer dizer? Quer dizer que há X gramas do soluto, observe bem, gramas, em 100 gramas, de novo, gramas da solução. Percentagem em massa tem vantagens e desvantagens. Como quase tudo sempre é assim. Vantagens, massa é constante. 100 gramas de seja lá o que for, são 100 gramas sempre. Agora, a desvantagem é que medir massa de líquido é desagradável. Você precisa usar uma balança para verificar a massa de líquido. Isso é sempre bem ruim. Vamos ver agora o conceito de massa específica. Massa específica é a relação entre a massa de uma solução e o volume por ela ocupado. As unidades que têm que ser usadas devem ser naturalmente uma unidade de massa dividida por uma unidade de volume. Utilizam-se principalmente grama por mililitro e quilograma por litro. Essas unidades são exatamente a mesma coisa. Se você multiplicar por 1000 tanto grama quanto mililitro, você vai ter 1000 gramas, ou seja, 1 quilograma, e 1000 mililitros, ou seja, 1 litro. Repare mais uma coisa. Em verdade, isto não é uma unidade de concentração, porque ela não refere quantidade de soluto e quantidade de solução. Ambos os termos são para a quantidade de solução, ou seja, isto é uma grandeza auxiliar ao nosso estudo. Nossa próxima unidade é a percentagem. Seu símbolo é apenas porcento. Vamos à definição. Se uma solução é X%, isto significa que há X gramas do soluto dissolvidos em 100 mililitros da solução. Repare uma coisa, há uma vantagem muito grande, porque agora a solução é medida em volume, o que é muito mais fácil de se fazer. Agora, a desvantagem é que volume depende da temperatura, ou seja, a percentagem é dependente da sua temperatura de trabalho. Vamos ver agora a percentagem em volume, que é extraordinariamente útil quando se pode medir tudo em volume. O que eu quero dizer com tudo? O soluto, o solvente, a solução. Vamos ver quando aplicar. Ela é aplicada nas soluções líquido-líquido e nas soluções gás-gás, que são exatamente as coisas que podem ser medidas com facilidade em volume. Vamos ver dois bons exemplos. O ar atmosférico filtrado tem 21% de oxigênio, ou seja, em 100 litros de ar existem 21 litros de oxigênio. Se um vinho contém 12% de álcool, isto significa que em 100 mililitros de vinho existem 12 mililitros de álcool. Nossa próxima unidade de concentração se chama exatamente concentração e é dada sempre em gramas por litro. Ela é a massa em gramas de soluto contido em 1 litro de solução. Todas essas unidades que nós vimos até agora permitem a gente juntar recursos para entrar na mais importante unidade de concentração, que é a molaridade, aonde a gente vai trabalhar com a unidade mols por litro. Molaridade é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros.
Ficamos, então, com uma fórmula muito simples. Molaridade é o número de mols dividido pelo volume, onde, naturalmente, este volume, como sempre, entra em litros. Podemos achar o número de mols dividindo a massa pela massa molar, bem tranquilo, o que nos leva a uma fórmula ampla, maior, onde vamos ligar tudo. É esta. A molaridade é a massa sobre o volume vezes a massa molar, onde M, naturalmente, significa a massa do soluto em gramas e V, o volume da solução em litros. Outra fórmula muito útil que nos permite achar o número de mols é volume vezes a molaridade. Claro, naturalmente, volume em litros. Vamos agora ligar a molaridade com a percentagem massa. Fica assim, molaridade é percentagem massa vezes a densidade vezes 10 dividido pela massa molar, onde, naturalmente, %M está representando a percentagem massa e D está representando a densidade. Fica fácil. A próxima fórmula liga molaridade com percentagem. Cuidado, essa é a percentagem e não a percentagem massa. Fica assim, percentagem vezes 10 dividido pela massa molar, onde, naturalmente, o símbolo de % está representando a percentagem. Bem, o que nós vamos fazer agora é juntar todas essas fórmulas, combinando-as todas na resolução de um exercício, mas um exercício bem abrangente, com vários itens. Vamos lá? A 400 mililitros de uma solução 0,4 molar de NaOH, que é o hidróxido de sódio, cuja massa molar é 40 gramas por mol, adicionam-se 1,6 gramas de hidróxido de sódio sólido, que se dissolvem sem alteração de volume. Para a nova solução formada, determinar a molaridade, a concentração em gramas por litro e a percentagem. Por favor, observe que todas as fórmulas podem ser alteradas em função de qual é a grandeza que você quer calcular. Se não, observe como vai ficar. Alteramos, então, a fórmula para M, a massa, é a molaridade vezes o volume vezes a massa molar, o que nos permite o seguinte cálculo. Na solução havia uma massa de 0,4 vezes 0,4 vezes 40, ou seja, havia uma massa de 6,4 gramas. Como vamos, então, fazer o cálculo da nova massa? Vamos somar a massa que a solução já tinha e que já calculamos com a massa que foi adicionada. Observe, então. A nova massa, então, é igual a 6,4, que é a massa anterior, mais 1,6 que foi adicionado. Consequentemente, a nova massa é de 8 gramas. Com esses 8 gramas que encontramos agora, vamos refazer todos os cálculos, iniciando pela nova molaridade. Ou seja, a nova molaridade é dada por 8 dividido por 0,4 vezes 40, o que nos fornece meio, ou seja, a solução é meio molar. Vamos agora ao cálculo da nova concentração em gramas por litro. Fica muito fácil se feito assim. Molaridade é concentração dividido pela massa molar, ou seja, concentração é molaridade vezes massa molar. Conta fácil, meio vezes 40, 20 gramas por litro. Finalizamos tudo com o cálculo agora da nova percentagem. Veja só, numericamente você pode dizer que 10 vezes a percentagem é a concentração. Ficou fácil. Logo, percentagem será 20 dividido por 10, ou seja, 2%. Você deve ter percebido que esse exercício foi muito mais fácil do que parecia. Bem, agora nós precisamos ver algumas unidades de concentração que não são tão importantes assim, mas que também têm que ser vistas. Vamos olhar a molaridade e a fração molar. Molaridade é a relação entre o número de mols do soluto e a massa do solvente em quilogramas. Observe, por favor, que na molaridade há uma diferença muito grande para as anteriores. O solvente é dado em massa, solvente, e não a solução. Vamos, então, à fração molar. Define-se fração molar de um componente de uma solução como sendo a razão entre o número de mols deste componente e o número total de mols desta solução. Suponha, então, uma solução que tem apenas 2 componentes. Vamos chamá-los de componente 1 e componente 2.
Vamos ver como ficariam as fórmulas. X1 é N1 sobre N1 mais N2. E X2 é N2 sobre N1 mais N2, onde X1 e X2 são as frações molares dos componentes 1 e 2, e N1 e N2 seus respectivos números de mols. As frações molares sempre são números adimensionais, compreendidos entre 0 e 1. E a soma das frações molares sempre será igual a 1. Sempre x1 mais x2 igual a 1. Todas essas fórmulas vão levar a gente a um assunto novo e super importante, que é a diluição de soluções. Tecnicamente, chama-se diluir uma solução a acrescentar solvente nela. Você faz isso em seu dia a dia. Por exemplo, você não toma suco puro da garrafa, você acrescenta água nele. Você não toma guaraná natural puro, você acrescenta água a ele. Há pessoas em um bar que pedem água quente para tornar o seu cafezinho mais fraco. Tudo isso é diluir uma solução. Observe que, como há o acréscimo apenas de solvente, não há acréscimo de soluto, o número de mols do soluto permanece constante. Ou seja, a nossa ideia é que o número de mols inicial e o número de mols final da solução permanecem os mesmos. Vamos criar um esquema, então, para entender a diluição de soluções. A solução inicial é esta, que tem um VA, volume antes, e um MA, molaridade antes. A esta solução, vamos acrescentar mais água. Evidentemente, o VA mais a água leva a um VD, volume depois, maior. E vamos ver que MD ficará menor, ou seja, volume e molaridade são inversamente proporcionais. Repare, o número de mols antes é igual ao número de mols depois. Como o número de mols é V vezes M, teremos que VA